Boa noite, meus irmãos. Estava o som desligado aqui, agora vocês devem estar me ouvindo. Eu estava dizendo obrigado aí pela presença de vocês. Estamos começando mais uma live aqui no canal A Chave da Ciência. Hoje uma live de extrema importância. Estarei recebendo mais uma vez minha querida irmã, a doutora Lana Valentim, e estaremos falando de um assunto, além de suma importância, extremamente delicado também. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção. A doutora Lana estará fazendo comentários em cima de um vídeo que nós estaremos transmitindo, e no decorrer da live eu vou estar ligado aqui nos comentários de vocês e tudo mais, ok? Hoje é dia 19 de junho, uma segunda-feira de 2023, são 8 horas e 23 minutos. Então, sem estendermos muito, eu já vou chamar a doutora aqui para a gente começar essa conversa, ok? Segura aí! Olá, doutora Lana Valentim, muito boa noite, como vai aí, tudo bem? Boa noite, Eduardo, boa noite a todos vocês aqui nesse canal, que eu já sinto que é parte da minha casa, do meu consultório, enfim, parte nossa. E hoje eu até falei para o Eduardo que vai ser uma overdose de Lana e doutor Alex. Isso, doutor Alex Alves, vocês vão ter uma overdose hoje, minha com ele comigo, num dos assuntos mais delicados e provavelmente, para mim, a coisa mais difícil, mas também o meu sentido de vida, né? O sentido de vida que todo ser humano deve ter e que não é nessa vida de homeostase, sabe, professor Eduardo, que as pessoas buscam, né? Uma situação muito cômoda, muito tranquila. E a gente diz, principalmente na minha abordagem, na logoterapia, que o homem, ele precisa, sim, de uma certa dose de tensão, de um estado de tensão, para que a gente possa ter um sentido pelo que lutar. E a minha luta é contra exatamente o que nós estamos vendo hoje, e agora de uma maneira escancarada do sistema, né? Quando documentos vazados da ONU estão não apenas recomendando, mas estimulando que a masturbação infantil seja uma prática nas creches, nas escolinhas, a partir dos 3, 4 anos. E a estimulação, né, no coleguinha, em todas as vertentes, a partir dos 6, 7 anos. Ou seja, aquilo que nós passamos e aquilo que nós vamos abordar aqui por experiência própria e todo o dano que isso causou. E todo o dano que isso causa, independente se a sociedade está agora no século XXI, no século passado ou em qualquer momento. O ser humano é um ser humano e sempre será um ser humano. E o dano que isso acarreta, a gente vai, ao longo desse vídeo que vocês vão assistir comigo, e eu gostaria que nesse momento, você que está aqui, você comentasse bastante para que o vídeo possa ser, de alguma forma, divulgado, para que a gente possa impactar mais pessoas, para que a gente possa alertar mais famílias e que vocês compartilhem. Compartilhem com todos da sua família, com todos os amigos, porque esse assunto é fundamental para a existência e a continuidade da raça humana, com um mínimo de sanidade mental. Então, você, que é humano, que se manteve humano durante todo esse tempo, principalmente depois dessa grande distopia de 2019 para cá, que você possa, junto conosco aqui do canal A Chave da Ciência, junto conosco no Lente Interior, que você possa também ser um agente transformador através do quê? De levar essa informação, para que você possa não apenas proteger as suas crianças, mas as demais crianças da sociedade brasileira. Muito bem. Podemos começar. Bom, antes de mais nada, eu preciso agradecer o mais novo membro aqui do canal, a Kátia Vince. Muito obrigado pelo apoio, pela consideração. Eu acho que o meu áudio agora deve ter melhorado. Tinha soltado o cabo do microfone aqui, mas já voltou. Então, quero agradecer aí profundamente por esse apoio, minha querida irmã. Shalom, e vamos para cima. Se você também tem interesse de se tornar membro aqui do canal, aproveita, siga o exemplo aí da nossa querida irmã Kátia e nos ajude a mantermos as produções, os direitos autorais das músicas aqui, que tem... A pessoa não sabe que tem muita coisa por trás de ter um canal no YouTube. Então, se você tiver vontade de dar um suporte e nos ajudar, por favor, fique à vontade, ok? Bom, vamos começar então o vídeo, que foi a live que aconteceu no canal do Dr. Alex Alves, e a doutora Lana Valentim fez a sua participação falando sobre esse tema, ok? Então, colocando aqui no ar. Você que está na Austrália, você que está no Japão, você que está em Singapura, você que está no Emirates, você que está nos Estados Unidos, no Canadá,
você que está na América Central, América do Sul, você que está na África, na Europa, você coloca aí para a gente, né? Aonde você está e coloque o seu cumprimento. Professor, podemos avançar um pouquinho, uns 5 a 10 minutinhos, que é o doutor Alex apresentando a coisa, né? Depois é que o assunto vai chegar mesmo. Filosofia, né? Porque é uma filosofia perversa. Mas o assunto de hoje é masturbação. Bênção ou maldição? É isso? Maldição ou bênção, a masturbação. Doutora Lana, seja bem-vinda, querida. Aí em Pernambuco, ainda é tarde, ainda é tarde aí em Pernambuco? Ou já é o dia seguinte? Pernambuco já está no dia seguinte. E aí? Boa noite, boa tarde, bom dia, bom estar aqui novamente com o doutor Alex, com você que está aqui nos acompanhando. Aqui já está quase escurecendo, né? Você sabe que a gente aqui amanhece muito cedo e também vai embora muito cedo. Então, já daqui mais ou menos uns 15 minutinhos, a gente já está na noite mesmo. É o que eu calculo, Lana, que é o tempo que... 15 minutos. É dominar o planeta. Mas vamos lá, Lana. Fala para mim quando você teve acesso, né, a esse conteúdo bombástico, né, que tem como objetivo, né, a emancipação sexual, social dessa nova geração. Pois é, doutor Alex. Para mim, essa semana, ela explodiu uma bomba, né? Uma bomba completamente na minha cabeça. E explodiu no meu colo quando eu li essa recomendação e presenciei 2 psicólogas, se assim a gente pode chamá-las, denominá-las, apresentando esse conceito, né? E através de um diálogo que nós percebemos as crianças extremamente incomodadas, extremamente envergonhadas e extremamente assustadas com essa demanda, que agora será um prato cheio para todos os pedófilos de plantão, até porque eles vão estar com tudo em aberto, né? E eles acreditam, né, essa demanda acredita que isso pode significar algum bem ao jovem, a esse indivíduo. Quando eu vivi em mim, na minha experiência, isso na prática. Mas isso foi há muito tempo atrás. Eu era uma criança, da mesma forma. Quando eu comecei a ser apresentada, eu estava com 5 anos. Quando eu comecei a ser orientada para uma realização de um ato, foi aos pouquinhos. Foi apresentando, principalmente, as culturas pagãs, onde os pais apresentam as suas filhas, onde os pais, né, nessas tribos, nessas índias, nesses conceitos de cultura diferente da nossa. Ou seja, eu sei o que é olhar aquela criancinha que estava extremamente incomodada com a presença daquela psicóloga apresentando essa temática, e o quanto isso é assustador. E pior, o quanto isso, por conta da vergonha, por conta de um valor que nós temos, né, uma bússola interna que a criança já tem, independente daquela psicóloga estar tentando, de alguma maneira, trazer os seus próprios conceitos para aquela criança. Cada criança tem a sua bússola interna, uma bússola que veio do próprio Criador. E essa bússola que estava ali sendo tentada, estavam tentando alastrar. Que foi o que aconteceu comigo? E o quanto eu sofri muito naquele momento, por conta da vergonha, por conta do medo, por conta da culpa, sentimentos esses que hoje, cientificamente, a gente sabe o quanto bloqueia a nossa capacidade, inclusive, de resistir à vida, né? O quanto a gente fica paralisado e o quanto isso impacta. Então, o que é que nós estamos prevendo? Crianças completamente destituídas da mínima capacidade de enfrentar a vida, porque isso foi o que aconteceu na minha vida. Vamos dar uma pausa aí, ampliar isso, né? Vamos jogar uma lupa para quem está chegando. Gente, nós estamos conversando, né, sobre a questão da masturbação, se ela é bênção ou maldição, baseados numa orientação, né, uma recomendação, como a doutora Lana colocou, né, da OMS, que sugere que as escolas incentivem crianças de 3, 4 anos de idade a se tocarem seus amiguinhos, ok? Independente do gênero, e que criem ambientes para que eles possam ter relações sexuais, ok? Dentro de um ambiente confortável e seguro. Eles querem transformar, né, as escolas em prostíbulos, em motéis, interrogação, casas de massagem, interrogação, ok? E o professor participando ativamente
desse processo de iniciação sexual. É onde a doutora Lana estava falando dos pedófilos de plantão, inclusive dentro da área educacional, Mas eu quero jogar, né, uma lente, vamos jogar uma lente interior em cima desse processo, né, para nós entendermos o que é o corpo humano. Eu creio que cabe aqui, né, explicar o que é o corpo humano, explicar o que é o conceito sensório-motor, o que é um processo de propriocepção, uma área de sensorialidade e a maneira como a gente aprende, inclusive a sexualidade, para até a gente desmistificar e não ficarmos apenas no conceito do trauma, mas no entendimento do funcionamento, né? E aí eu fico muito confortável porque a minha formação é haitiana, é uma base, né, corporal, bioenergética, né? E nós trabalhamos a ideia no Reich de que as pessoas precisam se desbloquear para o alcance da sua plenitude, na sua capacidade, né, psíquica, corporal, né, e social, no campo produtivo relacional. Então, vamos pegar agora, eu vou jogar uma lente grande e aí a gente joga a bola na mão da Lana para ela vir colocando a parte que lhe cabe. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês é que, por hora, nós somos seres biológicos, por hora. Alguns já estão virando híbridos, nós já sabemos disso, já há um processo, né, de seres humanos híbridos. Nós temos um processo já em curso de 3.456 coelhinhos, humanismo. É isso aí, porque se falar junto a palavra, Lana, eles derrubam e seguram aqui, né, a live. Então, na realidade, nós já sabemos que isso já está acontecendo, e isso não é um fato novo, isso já acontecia nas sociedades antigas. Se a gente olhar com carinho, a Bíblia já fala disso, inclusive, ok? Nós já abordamos isso na primeira live com a doutora Lana, de que havia esse comportamento de pais que pegavam as filhas, né, e iniciavam sexualmente. Isso era muito comum dentro do período, né, que antecede o dilúvio, e se tornou uma prática também no pós-dilúvio. Nós falamos das concubinas na primeira live aqui também com a doutora Lana, que é algo que foi praticado diretamente até o século XX, e hoje ainda nós temos as escravas sexuais, né? Isso acontece em algumas culturas orientais, em alguns grupos ocidentais também é praticado isso, né? Mas vamos lá. Então, o corpo humano, quando ele é formado biologicamente, nós estamos vindo com sensores, né, neuroreceptores, que coletam informações diversas de dentro e de fora e jogam essa informação para o sistema nervoso central, o SNC, a estrutura cerebral, né, hemisfério direito, esquerdo, né, a questão do neocórtex cerebral. Hoje sabemos que ainda temos informações no coração e informações na área ventral. E que tudo que experimentamos, nós vamos decodificando como sendo algo prazeroso, algo entedioso e algo doloroso. Então, essas três coisas vão permear a nossa experiência psíquica e corporal. Ou me gera algum tipo de tédio, ou seja, né, um isopor da vida, ou me gera prazer, ou me gera desprazer. Ok. A criança, né, nós sabemos que o primeiro start dela é a oral, contato. Pode falar, pessoal, doutor. Então, o que é que a gente está apresentando até agora? Né? A gente está apresentando o que aconteceu, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, e nós estamos agora abordando o que isso está por trás de uma agenda que já está se repetindo. Isso também já foi apresentado aqui. E agora, né, nós estamos apresentando essas áreas no cérebro humano que vai guardando aquilo que a criança vai aprendendo na vida, no seu ambiente. Por isso, tão importante uma família estrutural. Não estou aqui falando apenas, única e exclusivamente, daquela família de propaganda de margarina, não. Eu estou falando de família que realmente possa proporcionar as memórias que vão sendo colocadas na primeira infância, onde a base dela, que vai ser exatamente enquadrada nessa criança, no seu cérebro, que vai ficar ali registrado, situações que tragam segurança, situações que tragam bem-estar, mas principalmente, queridos, que lhe deem direcionamento para as coisas corretas, de valores humanos, valores relacionais, valores da espiritualidade, ensinar a criança no caminho correto. Quando você fizer isso, automaticamente a vida dessa criança que foi dado a você como você, um cuidador, o que é que vai acontecer? Essa criança, ela não vai se desviar nem para um lado nem para o outro.
E isso acontece nesse primeiro momento que o Dr. Alex está aqui apresentando, que é nesses primeiros 7 anos da criança. É fundamental que você que esteja aqui ouvindo a gente hoje, nessa live, que você tenha esta consciência da importância de todos os estímulos que você vem praticando com as suas crianças. E outra coisa, a memória, ela acontece desde a fase uterina. E isso é muito importante que você saiba, porque essas reminiscências vão ficando no seu córtex cerebral, principalmente na parte do neocórtex, que é o de tomada de decisões, é onde a criança consegue se desenvolver, que ela consegue se tornar uma pessoa brilhante. Por isso, tão importante esses primeiros 7 anos. Então, era isso que eu gostaria de introduzir para que vocês possam entender a apresentação do professor Alex, que está falando exatamente dessa percepção, essa onde todos os sensores, né, proto-sensorial do ser humano, ele está ali sendo direcionado. E você, quando, por algum motivo, é apresentado a algo que lhe cause repulsa, que lhe cause medo, que lhe cause transtornos de você se sentir envergonhado, tudo isso vai ficar registrado no teu cérebro. Isso vai ficar registrado. Então, toda criança que passa por sensações, por abusos, não apenas só de ordem sexual, mas ordem sexual, emocional, relacional, bullying, todo tipo de desprezo, essa falta, né, de cuidado que os pais hoje em dia têm, infelizmente, por conta dessa internet, onde a gente vê as mães e os pais completamente perdidos, fixados nesta tecnologia e desligados das suas crianças. Eles precisam desse acompanhamento. Essa fase é fundamental para que você possa desenvolver um ser humano saudável, um ser humano que possa, junto a todos que tem aí, essa selva de pedra que é a nossa sociedade, que ele possa sobreviver. E eu acredito que todo pai que esteja aqui na live, todo tio, toda tia, todo vô, toda avó, ela quer isso para sua prole, para sua descendência. Então, é fundamental que você entenda a importância dessa primeira infância. Podemos continuar, professor? Direto com a mãe, o seio da mãe, 2 aninhos, né, 0 a 2, no processo do aleitamento, e ela vive o prazer, e a mãe vive o prazer do aleitamento. Nós temos algumas mulheres que relatam o orgasmo, inclusive na hora do aleitamento. Isso é extremamente normal, não é maligno, não é diabólico, essa mãe não é uma pedófila, ok? É o organismo dela que está reagindo à estimulação do bebê. Ok? Isso é muito importante de colocar, né? Para já desmistificar um monte de coisa na cabeça de um monte de gente. Isso é uma situação. Ok. Sabemos que na Dark Web existem grupos de mães que ensinam outras mães a abusarem dos seus filhos. Isso também nós sabemos que existe. Nós estamos falando do processo do que é normal para entrarmos naquilo que não é normal e entendermos a diferenciação do que está sendo colocado. Ok. Então, essa criança, ela vai experimentar o mundo através dessa relação inicial com essa figura materna. Se lembrarmos, Piaget, nenhuma criança devia ir para a escola antes dos 7 anos, por causa da formação do caráter, da identidade, que deveria ser forjada na família. Já me surpreendeu quando eles disseram que as crianças com 3, 4 anos têm que estar na escola, e na escola elas têm que ser incentivadas a uma descoberta agora que acontece ainda na área dos esfíncteres, porque essa criança está aprendendo a controlar xixi, ela está aprendendo a controlar cocô, e muitas delas nem desfraldadas foram. Isso eu olhei assim, falei, meu Deus, nem desfraldadas elas foram. Eles querem pegá-las com fralda, literalmente com a fralda. Então, isso já me jogou mais um alerta. Eu falei, mas peraí, se é um período de controle esfincteriano, a criança está aprendendo ainda a controlar xixi e cocô, ela nem deveria estar numa escola. Ela está dentro de uma escola, porque pai e mãe estão sem tempo ou sem cabeça de lidar com ela, ok? Como é que isso vai acontecer dentro desse período? Então, isso é uma coisa para você pensar e interagir com a gente, vai dando a sua opinião aí, que é importante para a gente poder dar continuidade nessa conversa. Porém, observe que de 4 a 6... Pode falar, doutor. Então, eu quero interagir com a Leide, que ficou assustada com a informação da questão do amamentamento e desse prazer que acontece. Em nenhum momento, na forma natural, esse prazer é voltado para essa questão de pensar besteira ou de pedofilia, nada disso. O que ele apresentou é que existe um prazer natural, todas que
que já amamentamos, sabemos esse tipo de prazer, um prazer em algum momento com até um pouco de dor no início, mas um prazer realmente transcendental. Esse prazer é extremamente benigno, é extremamente salutar. Porém, mães perversas, mães com uma capacidade de perversidade, de pedofilia, de transtorno, também são capazes de apresentar e orientar na Deep Web situações de como abusar do seu bebê recém-nascido. Nós precisamos levar essa informação que ela acontece, gente, cada dia mais. Pode estar acontecendo do seu lado e você não está sabendo. E também não consegue, sem conhecimento, você também não consegue sobreviver ou tentar, de alguma maneira, bloquear isso. Então, o nosso objetivo, nosso alerta com essa live hoje é apresentar para vocês que isso existe, que o processo do bem-estar, do processo da amamentação do bebezinho até mais ou menos os 2 anos, é fundamental que aconteça essa troca. É através deste grande outro, que é a mãe, no processo da amamentação, que a criança vai se constituir quanto sujeito. Uma criança que é alimentada, que é amamentada, que é olhada, que é percebida, que é desejada por essa mãe, ela se torna ser humano. Crianças que não possuem isso, que não recebem isso, que não tem essa mesma ocupação da mãe diante dele, essa busca, essa entrega, essa real troca, essa criança vai ter, inclusive, dificuldade no futuro de se relacionar, de se constituir, de ter autoestima, de ser um ser humano suficientemente bom, que é a função da mãe. A mãe, ela precisa ser uma mãe suficientemente boa. E isso é fundamental, que ela tenha realmente esse gozo maravilhoso, esse gozo de formar um ser. Isso é uma capacidade que toda mãe tem, não apenas como portal de vida, trazer alguém à vida, que nos coloca numa perspectiva, numa dimensão quase divinal, mas ela também gera realmente esse ser humano, ela o constitui. Sem isso, experimentos já feitos da psicologia provam que a criança que não tem isso, que não tem esse contato, que não tem essa mãe suficientemente boa, esse papel dessa mãe suficientemente boa, ele morre. Tem experimentos psicológicos que você pode saber, pode pesquisar, que já foi feito, a psicologia já fez isso. E as crianças que não tiveram isso, 100 crianças num orfanato, elas morreram menos de 1 ano. Então, o que nós queremos alertar aqui é que existe sim uma área extremamente positiva dentro dessa criança, desse desenvolvimento e dessa mãe, fundamental. Porém, existe também essa parte extremamente nefasta que, infelizmente, alguns seres humanos, que eu não considero nem tão humanos assim, realizam e praticam. E é isso que o Dr. Alex está apresentando para a gente. Pode continuar, professor. Eu tenho um período, né, que a criança agora, ela descobre a diferença biológica, e aí é algo muito surreal, né? Surreal, e eu nem vou aprofundar isso para eu continuar com o canal aqui, porque nós estamos falando de biologia, né? E nessa biologia, alguém vai lá e descobre que tem uma fenda e alguém descobre que tem um galho pendurado, né? Vou colocar assim para ficar bem simples, né? Alguém tem uma fenda, uma caverna, e alguém tem a figura de um galho ali pendurado. Então, esse período de 4 a 6 é um período de descoberta disso. Ok. A estimulação precoce, agora, da glande, da vulva, do clítoris feminino, é outra guerra. Isso não está em nenhum tratado de psicologia até esse momento. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu conheço todas as obras de psicologia, todas as linhas psicológicas. Não há uma linha, não há um trabalho publicado falando o contrário do que eu estou explicando aqui. Se alguém conhecer, por favor, me faça a gentileza de me atualizar, que eu já sou um ancião e, de repente, né, a senilidade já me alcançou. É possível? É possível. Né? Eu sou sexagenário, então, de repente, alguma coisa passou aí e eu não vi. Mas, por acaso... Alex, de jeito maneiro. Não, veja. De jeito maneiro. Não, eu já estou me colocando como ancião, já me chamaram de velho, Matusalém, bisavô, já estou me arrebentando lá no Instagram. Os haters vieram me batendo hoje por causa de uma publicação de inteligência artificial que eu coloquei lá. Mas problema nenhum, estou muito bem resolvido, até porque o meu projeto de vida é envelhecer. Então, cada dia que eu envelheço, eu fico muito feliz, porque eu estou alcançando o meu projeto de vida, envelhecer. Ok, mas vamos voltar à nossa criança. Então, essa bendita criança, de 4 a 6, ou ela tem uma caverna, ou ela tem lá pendurado um galho. Biologicamente é isso.
Qualquer coisa diferente disso já não é biológico. Então, vamos ficar na parte biológica da coisa. Depois, nós temos um período de latência, que é onde começa o aculturamento sistemático, aos 7 anos de idade. Forma-se, a nível agora do nosso HDzinho, né? O nosso hipotálamo, pum, fechou, bom ou mal, já é ali, 7, já está definido o caráter. A partir dali, começa um processo de desenvolvimento acentuado hormonal. Vocês entenderem, hormonal. Esses hormônios afloram com força na adolescência. Hoje, nós temos crianças aqui no Rio de Janeiro, né, Pernambuco também, há muitos casos precoces, com 8, 9, 10 anos em vida sexual ativa. E é comum termos meninas de 12 anos grávidas nos nossos hospitais aqui no Rio de Janeiro. Pernambuco também, eu sei, acontece da mesma maneira. Ok. Então, esse é o quadro biológico. Vocês entenderam isso? Isso é muito importante a gente desenhar o quadro biológico. No quadro psicológico, né, essa criança é uma esponja, e ela recebe os estímulos e reage aos estímulos, ok? E a Lana, doutora Lana, nesse período anterior aos 7 anos, anterior ao descarte neuronal, primeiro descarte neuronal de 7 anos, que ele acontece 7, 14, 21, 28, 35, 7 anos, você tem um descarte neuronal. A Lana, doutora Lana, ela sofreu uma abordagem e ela foi iniciada sexualmente. Então, nós vamos ouvir de um adulto que, quando criança, viveu a experiência sugerida pela Ordem Mundial de Saúde, ok? Acompanhada pela senhora ONU e colocado como recomendação, interrogação, exclamação e já, ponto final. Né? Já vai ser o ponto final. Porque é dessa maneira que as coisas têm acontecido. Né? A coisa aparece de uma maneira sutil, na sequência ela se exclama e daqui a pouquinho ela é inquestionável. É estabelecido, é dessa maneira, comeu, não leu, pau comeu, e é assim que você vai fazer. Oi, pessoal. Então, agora foi apresentado para vocês um caso real, né? O meu caso, onde ele me pergunta exatamente o que é uma pessoa, um adulto, que sofreu o que a OMS, junto com a ONU, hoje recomenda, e já não vai ser mais apenas uma recomendação, vai ser uma prática. Do mesmo jeito que a gente viu com a recomendação, por exemplo, agora recentemente, né, onde todo mundo tinha que ficar em casa e a economia a gente via depois. Todas essas recomendações, elas foram impostas à sociedade. E aí, quando o doutor Alex me fez essa pergunta, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui, e isso é muito importante, tudo isso pode trazer danos, como ele mesmo apresentou, como eu acabei agora há pouco falar, que a gente passa aos 7 anos, esse hipotálamo, ele é fechado, e você tem, vamos dizer assim, as suas tendências, ou bem ou mal, ali apresentado. Mas a epigenética está aqui agora para comprovar que nós podemos, através da psicoterapia, da análise existencial, você consegue, sim, reprogramar todo esse dano, todo esse mal que foi feito com você na mais tenra idade. E é para isso, e é por isso que eu comecei essa live hoje falando que existem determinados sofrimentos inevitáveis que nos faz ter um sentido para a vida. E esse meu sofrimento, o sofrimento de ter passado por isso, o sofrimento de ter sido exatamente há 40 e alguns anos, 40 e poucos anos atrás, ser introduzida a exatamente essa programação que estão querendo implantar hoje, naturalizar hoje, eu tenho condições, porque eu passei por isso, eu tenho autoridade para falar o dano que isso causa numa criança. A vida disfuncional nos relacionamentos, você fica com muito déficit, inclusive de atenção, para você estudar e você se colocar no mundo com muito medo, com muito pânico, com limitações muito grandes, você vai ter que fazer um trabalho, mas um super trabalho. É como se você fosse uma pessoa sem as 2 pernas, os 2 braços, e estivesse disputando uma maratona com os maiores maratonistas africanos do mundo, tá? Eles correm como tudo e você está ali sem pernas, sem braços, um toco de gente. Mas é por isso que hoje eu sou uma psicóloga, uma especialista na logoterapia, através do que nós encontramos sentido na vida, e o meu objetivo maior é trazer sentido e fazer com que o outro encontre o sentido de sua vida, da sua existência, até mesmo diante de sofrimentos inevitáveis. Um sofrimento que a gente não perderia nunca para passar, porque isso com certeza é algo
impensável, apesar de já ter ouvido de pessoas patológicas, extremamente narcisistas, que gostariam de ter tido essa experiência para se desenvolver mais. Ou seja, o nível de adoecimento da nossa sociedade, ele está aí gritando. E você que está nessa live hoje, você pode ajudar a despertar pessoas, para que elas possam entender o dano que isso causa, o dano existencial que isso traz para aquela criança que vai se tornar um adulto, mas vai se tornar um adulto extremamente limitado em muitas coisas, nos seus relacionamentos amorosos, nos seus relacionamentos familiares, na questão de confiança, passa a não confiar nas pessoas, ou seja, são muitas as limitações que a gente tem quando acontece um tipo de sofrimento como esse na nossa infância. Então eu estou aqui hoje pedindo a você que não apenas assista essa live, mas que você compartilhe com pessoas que podem ter crianças perto, crianças ao lado, para que essas pessoas possam ter noção do perigo que é você deixar a criança com um tio, longe, um amiguinho, ou uma tia que você não tem muito contato. A confiança, gente, é fundamental para que você desenvolva uma criança saudável. É você cuidar desse bem precioso que é a tua própria continuação. Eles, os nossos filhos, são nossas continuações. Somos nós continuados. Então vamos ter esse cuidado com a nossa criança. E é por isso que hoje eu estou aqui numa live extremamente difícil, porque eu não estou aqui apresentando para vocês conteúdos, né, como eu gosto de trazer, mas eu estou compartilhando para vocês um testemunho real, muito doloroso, muito dolorido, que até hoje, quando eu ouvi essa recomendação da ONU, foi extremamente chocante para mim. Confesso que fiquei 2, 3 dias precisando voltar, recorrendo ao meu psicoterapeuta, fui em busca de ajuda. Por quê? Porque nunca eu imaginei ouvir uma recomendação dessa. Uma recomendação dessa pela Organização Máxima de Saúde, porque ela vai de encontro a tudo. Não apenas que nós estudamos, como o professor Alex apresentou, mas é aquela coisa que eu também, além de ter estudado, e não existe nada disso, nenhuma tese, nada que diga que isso é bom e que isso é saudável e que isso pode ser bom para alguém. Muito pelo contrário, eu vivi na pele, ou seja, é uma experiência empírica. Ou seja, aqui é o canal A Chave da Ciência, que faz ciência, que faz experimentos. Estou aqui para dar um relato de uma experiência. E é por isso que aceitei voltar novamente a isso para alertar você. E eu conto com você para que a gente possa transformar a vida de muitas outras crianças. Pode continuar, professor. Eu acho que pode... Não tem mais liberdade para você expressar mais nada. Perdeu o mané. Pode falar, doutora. A gente pode passar, porque eu vou falar mais ou menos o que eu falei. Aí você pode passar 5 minutinhos e a gente continua. Testosterona, vamos dar nome para isso. A testosterona. Também, porque essa energia está totalmente mexida, desconectada. Então, toda aquela fase da adolescência que nós podíamos apresentar para o nosso jovem, os desafios com as matemáticas, com as físicas, com as químicas, com as histórias, e direcioná-lo para uma função, né, social na vida, ele já vai estar muito mais aquém do que aquele jovem que teve toda essa tranquilidade para ultrapassar essas etapas. Então, você começa a ser impactado socialmente também. E isso também impacta com o teu contato com a relação divinal, que também se desintegra, entendeu? Então, hoje nós estamos vendo, e para minha surpresa, triste surpresa, essa semana, com essa determinação da Organização Mundial de Saúde, que para a gente... Né, essa recomendação ainda, né? Recomendação. Né? Uma recomendação de uma organização que pauta toda a parte, tanto médica quanto psicológica. Se nós trabalharmos em todos os artigos científicos, você vai estar sempre em busca de alguma recomendação da Organização Mundial de Saúde. E isso, perante quem ultrapassou, como eu ultrapassei há 45 anos atrás, esta recomendação, hoje aparecendo, é como se eu senti um tapa na cara, na verdade, doutor Alex. É como se os que me abusaram e que me conduziram a passar pelo que eu sofri estivessem dizendo, tá vendo? Eu fiz muito bem para você, olha aí, era isso. Você que não entendeu nada, você sofreu à toa, é a Organização Mundial de Saúde que está dizendo. Eu disse para você poderia ter sido, olha, uma pessoa à frente do seu tempo. Quando isso chegou, eu realmente tive um baque. Porque nós tivemos uma live, eu apresentei, e logo em seguida
esse tapa na cara. Não, eu acredito, Ilana, que foi providencial, inclusive, né? Porque no momento que você pôde compartilhar publicamente isso, né? Foi a primeira vez que você compartilhou publicamente, né? Nós tivemos você se emancipando emocionalmente. Né? Você conseguiu. Oi, pessoal, deixa eu explicar para vocês. A gente tinha feito uma live uma semana antes e eu tinha pela primeira vez abordado por que com um psicólogo. Porque ele iria entender, iria me ajudar junto a apresentar esse conteúdo que é doloroso, né? Muito doloroso para quem passa. E eu achei que era importante apresentá-lo para a sociedade, para que possa ajudar outras pessoas, outras mulheres, outras mães, outros pais, outras crianças, levando esse conteúdo, né? Levando essa possibilidade de chegar e dizer, olha, é sofrimento, é difícil, a gente já vem na vida com muitas dificuldades, mas a gente pode sim superar, mesmo que leve algum tempo, porque eu confesso que não foi da noite para o dia que a gente foi trabalhando isso e foi se curando, não, foi com um processo. E quando eu apresento, por exemplo, a questão do dano com a relação pai, mas essa vertical, esse pai criador, ele é extremamente prejudicado, né? A gente começa a odiar o criador, porque se ele existe, se ele é bom, como uma criança que não pediu, não fez nada de errado, é uma pequena criança que mal teve reações ao longo da sua existência, passa por aquilo. E isso faz com que você tenha uma dificuldade de reconhecer o criador. Né? Então, existem danos que são assim extremamente perversos para esse ser humano que sofre isso. Né? Então, quando ele me coloca, quando ele pergunta o que é que aconteceu, como eu me senti, e apresenta, por exemplo, a questão do nível que a sociedade está, né? Onde a OMS faz uma recomendação, apresentando alguns estudos, e você vai pesquisar quem está por trás disso, fica claro aonde eles querem chegar. E é para isso que nós estamos hoje nessa live, para mostrar para vocês que o dano é muito grande, não vale a pena, muito pelo contrário, você tem que saber proteger as suas crianças. A gente pode passar mais um pouquinho, tá, professor? Já mais para o final, porque acho que o conteúdo já está bem, vamos dizer assim, bem apresentado. Quem está aqui acompanhando ao vivo pode comentar o que é que vocês estão achando, o que é que está impactando, o que é que vocês gostariam de perguntar para a gente. Muito doido. Eu vou pegar 2, 3 médicos para poder fazer live comigo. Os caras vão ter que explicar essa parada para eu poder entender como você faz um caminho que não existe na base hormonal ativa. Porque não está ativo. Não está ativo, Lana. Não tem, doutor Alex. Infelizmente não tem. E como nós estamos hoje lidando com uma fake ciência, a gente não tem como, na prática, apresentar dados, porque esses fatos não combinam, não é real. Esse imaginário que criaram, que estão tentando transportar, é para uma realidade extremamente adoecedora para o ser humano. Essa criança, ela será destruída, ela será implodida de dentro para fora, nos lugares onde elas deveriam ser cuidadas e amadas. Isso é fato. Eu escutei uma professora americana dizendo que criança na escola, no jardim da infância do Estado, não é dos pais, faz parte do Estado. Ou seja, eles vão fazer e acontecer com as crianças, e principalmente as crianças que estão em creches, em lugares que sejam realmente respaldados pelo Estado, tanto municipal quanto federal, ao seu bel prazer. Eu acredito, perguntaram aqui agora, eu vi uma pergunta, por que será que essas pessoas estão fazendo isso? Eu só posso imaginar que seja realmente por uma questão de destruição da raça humana. Não tem outro sentido, não tem outra resposta. Então, deixa eu meter mais uma lupa aí. Meter uma lupa, porque eu estou bem afiado nesses assuntos aí, porque a gente tem falado um monte. Então, na realidade, o que a gente tem, gente? Olha só. A parte biológica que nós conhecemos, ela está sendo modificada. Isso é fato. Nós estamos aí, talvez, há 2 décadas de não termos mais os nascimentos como nós entendemos. Isso vai acontecer via máquina, via útero artificial. Isso vai acontecer, talvez, não mais nem por espermatozoide e óvulo, mas por clonagem. E nós vamos ter uma transferência de consciência. Esse é o ponto alto e aonde a galera quer chegar no conceito de eternizar alguns. Isso não é para todos, tem que deixar isso claro. Né? Isso é para alguns. Alguns serão eternizados em detrimento de todos. Eu penso que nós caminhamos para uma sociedade colmeia, aonde você tem lá a abelha rainha, né? Você tem os zangãos, aqueles que vão poder procriar,
procriar naquele ambiente seleto da colmeia, e a grande maioria que ainda vai existir na condição de operários para a manutenção do prazer da liderança da colmeia. Olha só, hein? Olha que gracinha, né? Olha o que vai acontecer. Nós estamos distantes disso, talvez 3, 4 décadas, ok? Eu estou sendo bem otimista. 3, 4 décadas de nós sermos uma sociedade colmeia. Na sociedade colmeia, os operários são estéreis. Eles não procriam. Eles não sentem prazer. Não sentem prazer. Porque o único objetivo é servir a cúpula. Então, existe uma cúpula e essa cúpula tem que ser servida. É dessa maneira que acontece. Se vocês quiserem se aprofundar, vale a pena pegar Platão, A República de Platão, pegar esse livrinho e dar uma lida. Ele é totalmente a cartilha desse tempo que nós estamos vivendo. A cartilha é Platão, A República. Então, dentro disso, eu quero levantar 3 coisas, Lana, para você poder falar. Primeira coisa é o impacto tóxico, ácido, nocivo e abusivo do toque de uma criança ou de um adulto no corpo de uma criança. Porque isso gera registros e marcam a alma. Por ora, no Brasil, nós temos uma lei que não prescreve o crime de abuso sexual. Não prescreve. Por ora, talvez ela esteja com os dias contados. Essa lei ela vai cair aí nos próximos 24 meses, de acordo com o que vai acontecer, já que essa nova ciência ela é magnânima e ela não tem a compostura de assumir a responsabilidade do que faz. Ela simplesmente faz, se der errado, ela se desculpa. Como nós vimos recentemente, eles se desculpando de um monte de coisas. Eles são cara de pau. Ponto 1. Ponto 2, nós temos a situação agora, né, desse processo de alienação que você colocou, corporal e psíquico, tendendo à drogadição, ao alcoolismo, à prostituição, à procrastinação. Vamos botar procrastinação. Ponto 2. Ok. Ponto 3, todo esse distanciamento desse indivíduo de Deus, porque Deus não o protegeu. Deus não o protegeu. Porque, na realidade, quem Deus colocou para guardar e cuidar, não vai guardar nada, não vai cuidar nada. Adão no Éden, deu ruim. A serpente encostou na mulher dele e levou. Ok? As crianças vão ser levadas, vão ser sequestradas. E nós já vimos isso acontecendo no Egito, crianças sendo trucidadas, vimos isso acontecendo, né, lá em Israel, no período de Herodes, crianças sendo trucidadas, e todas as vezes que as crianças são trucidadas, antever grandes movimentos a nível espiritual. Será que é isso que já está acontecendo? Com certeza, totalmente. Hoje podemos ter a certeza que grandes acontecimentos virão de maneira espiritual sobre o Brasil, sobre o mundo. O Brasil, porque está caminhando para todas essas questões, inclusive para a quebra dessas leis, dessas regras, e facilitando a própria pedofilia, facilitando esses doentes que não são apenas doentes mentais, mas agora a gente está vendo que todos vão ter liberdade, os serial killers, as pessoas que têm situações da própria pedofilia, mas também graus de latrocínio com morte, mas aqueles casos mais fortes e que estão, por exemplo, hoje, completamente alienados da sociedade nos hospitais psiquiátricos, voltando. Ou seja, a gente está vendo uma movimentação de todos os lados para que a sociedade, por si só, implodindo as pessoas, as nossas crianças, sem nenhum tipo de chance. Por quê? Porque no meu caso, eu tive chance. Eu encontrei, doutora Alex, ao longo da minha vida, pessoas que foram sopros dentro desse mar de lama, mas que foram sopros que me ajudaram. Pessoas que eu adotei como exemplo de família, exemplo de pai, de mãe, exemplos de mestres nas escolas, com os valores que foram me guardando de todo esse mal. Quando você hoje percebe que essas crianças não vão ter essa chance, porque elas não vão conseguir encontrar esses suportes ao seu redor, porque não vai ter dentro das escolas, porque as escolas vão estar com essa ideologia estabelecida. Quando elas não têm em casa, que foi no meu caso, mas eu encontrava na família do lado, eu implorei para encontrar alguém. E eu tenho várias pessoas que foram essas referências, que eu pedia carona, por favor, me leve com você para a escola, me leve com seus filhinhos.
que eu ficava ali pedindo, ficava pedindo para lavar o prato daquela família, para estar ali, para estar acompanhando aquele ambiente saudável. Quando você olha hoje para a sociedade, essas crianças não vão ter essa chance. Não vão conseguir encontrar na sociedade, no seu entorno, luz no meio de tantas trevas, no meio de tanta lama. E isso vai se tornar uma constante. E é tão profundo o que a gente está vendo, que além da revolta com o Criador, além da revolta com o outro, vai ser o esfriamento completo, porque não vai ter mais condições, não vai ter mais aquele respeito, não vai conseguir olhar o outro que lhe deu algum tipo de sopro de esperança para trabalhar isso com ele. Então, o que nós estamos... Lana, deixa eu pegar aí, porque um deles tem 15 dias ou 20, saiu na Time, ele foi capa na Time, e ele dizendo o seguinte: eu estou liderando uma rebelião aos portões de Deus. Nós vamos chegar aos portões de Deus. Ou seja, alguém quer tomar o céu de novo. Alguém tem a pretensão de tomar o céu de novo, e isso está no coração humano atual. Então, o coração atual humano, ele está cheio de malignidade. Malignidade, né? E a criança, ela é um anjo na Terra. Né? Nós sabemos disso. Né? As crianças são anjos na Terra. Então, na realidade, elas estarão sendo manchadas de sangue. E não é do cordeiro, e não é o sangue do cordeiro. Elas vão estar sendo preparadas para servir a colmeia. Os que sobreviverem, né? Porque, na realidade, a intenção não é a escala atual. Né? Nós vamos ter aí uma situação de escala ao contrário. Né? De escala ao contrário, então, a gente nasce menos, né? Morre um pouco mais, nasce menos, morre um pouco mais. No final, você tem um ajuste e você mantém ali o que você quer. Enquanto rebanho, enquanto colmeia, você vai manter o que você quer. Mas eu quero saber de você o seguinte, né? Existe algo que pode ser feito agora. Tá? Eu tenho falado muito sobre os núcleos de resistência humana e os núcleos de resistência da fé. O Esquadrão Águia, você mesmo faz essa capacitação comigo, você tem, né? Todo o material do Águia. O Águia é esse o objetivo, essa capacitação, preparar pessoas para resgatar pessoas em tempo real. Né? Inclusive, a gente está fazendo a Clínica da Alma agora, né? Para amanhã, né? Hoje é sexta-feira, sábado, eu vou ter a Clínica da Alma, uma mentoria, justamente com esse objetivo. Né? A gente vai dar mais ferramentas para que a galera consiga se equilibrar, centrar, para enfrentar o que já está acontecendo. Não é nem o porvir, porque o porvir... Oi, pessoal. Então, agora o professor vai apresentar para vocês aquilo que nós já fazemos aqui. Pelo menos são 30 lives que a gente tem aqui no canal, que é exatamente de preparar vocês, né? Preparar vocês, criar uma resistência humana. E nós estamos, sim, querendo construir núcleos de resistência humana, para que a gente possa sair, né, desse sistema que está conduzindo toda a humanidade de uma maneira de rebanho. Né? Nós estamos vendo hoje que a humanidade está sendo conduzida e vai chegar a esse ponto, porque a partir do momento que começa essa recomendação, de acordo com a nossa perspectiva, não vai ser mais uma recomendação, daqui a pouco vai ser uma imposição, a gente vai ter que realmente perceber que não podemos mais ficar à mercê do Estado. E aí é onde entra o nosso núcleo de resistência humana. Eu, você aqui que está no canal, você que faz parte aqui do canal, né, que a gente possa realmente construir núcleos de resistência humana para que a gente possa verdadeiramente vencer ou resistir a essas práticas que estão vindo de cima para baixo. Até porque nós temos conhecimento que não é bom, nós temos conhecimento que esse objetivo ele é destrutivo contra, e imaginamos onde isso vai chegar. Então essa live hoje é para convocar vocês para esses núcleos de resistência humana, que você compartilhe a nossa live, que você convoque as pessoas do seu entorno, que tem crianças, que conhece outros que têm crianças nascendo agora, crianças na fase de estar nas escolas, para que realmente a gente possa colocar uma lupa, né, sobre esses acontecimentos e, de alguma maneira, conseguir resistir. Então é isso, professor. Eu acho que a gente pode finalizar a apresentação, porque basicamente é isso, é a gente apresentando esse caminho, o caminho de juntos formarmos núcleos de resistência. Eu conto com você do canal, eu conto com todos do canal, eu conto com esses 10K, né, esses 10 mil novos inscritos. Isso já é um super grupo para que a gente possa resistir, que a gente possa levar essa
essa verdade, a verdadeira ciência, os verdadeiros conhecimentos, que a gente não fique preso a essas falsas ciências, que a gente se realmente se liberte, né, desses ensinos, dessas teorias que realmente são extremamente anti-humanas. Então, eu vou dizer algo para vocês aqui pela primeira vez, né? As pessoas estão esperando o anticristo, né? O antimessias, e o que eu vou falar para vocês pode ser chocante, mas eu espero que vocês reflitam. O antimessias já chegou há muito tempo. Os anticristos estão na nossa sociedade há pelo menos uns 200 a 300 anos, que foi essa nova ciência que matou o Criador, que destruiu tudo isso, que separou, quando era tudo junto, onde os valores eram conduzidos, onde a parte jurídica era formada através desses valores, onde a ciência respeitava a essência da teologia, do Criador, entendeu? A partir disso, gente, o anticristo já chegou. Nós já estamos em plena ação dele. Ele já vem fazendo essa ação há muito tempo. E agora eu vejo um ataque frontal àquilo que é mais perfeito, que são as nossas criancinhas, que são a parte mais delicada, mais frágeis, que podem, sim, serem transformadores, serem anjos na Terra, e que a gente precisa protegê-los. Essa é a nossa missão. Essa é a minha missão de vida. Proteger as minhas criancinhas, todas as criancinhas, cada criança que eu consigo salvar de um abusador, é como se eu estivesse salvando a mim mesma. E eu conto com vocês aqui do canal. Eu conto com esses 10 mil inscritos, que vocês possam, junto comigo, salvar milhares e milhares, e se o nosso Criador nos ajudar, a todas as nossas crianças. Que esse mal, que essa ciência anticristã, essa ciência diabólica, realmente seja destruída. Agora, no nosso momento, na nossa geração. E eu conto com vocês para isso. Muito bom mesmo. Bom, a gente conseguiu explorar bem, né, esse material que foi feito no canal do Dr. Alex Alves. Eu sei que, por conta do tema, nem todo mundo gosta de falar do assunto, às vezes até por uma questão pessoal mesmo, mas a importância é de que, quando a gente faz um material aqui, fica assim registrado, e vai ser para quem for direcionado. A pessoa que vai acabar se interessando pelo conteúdo, provavelmente é aquela que realmente precise ouvir esse vídeo para ter um pouco mais de paz e saber como lidar com essas coisas. Doutora Alana Valentim, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, agradeço de coração. Acho que agora nós inteiramos aí 32 lives, que vai ficar lá na playlist. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. E vamos trabalhando aí da forma como vimos trabalhando aí de grão em grão. Dizem que a galinha enche o papo, né? Trabalho de formiguinha, mas em 2 anos conseguimos alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Olha só que engraçado. Ontem batemos os 10 mil inscritos, era mais ou menos umas 6, 7 horas, se eu não me engano. Eu estava olhando agora aqui o canal, já está com quase mais 100 novos inscritos, já vai para 10.100. Ou seja, o canal está realmente tendo uma visibilidade muito boa. Não sei o que aconteceu, o YouTube de repente está recomendando os vídeos aqui que estão crescendo na visualização. E o que eu mais fico feliz é que a gente pode levar algo de concreto, de sólido e de qualidade para as pessoas poderem tomar o rumo que elas acharem melhor na vida delas. Sempre a gente esperando que seja para o bem e nunca para o mal. Então vai na paz do Senhor, minha irmã. Nos falamos depois. Fique com Deus e um beijão aí para você e para toda a família. Ok? Vou só me despedir do pessoal aqui e já vou sair também. Fica à vontade aí para dar sua boa noite aí. Uma boa noite a todos vocês. Eu conto com vocês na divulgação, nos comentários, para que a gente possa crescer mais. Porque, como eu falei, agora vai ser exponencial. Já a gente já vai estar com mais 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil. Esse é o nosso objetivo. Eu peço também que vocês possam também se inscrever lá no nosso canal, no Lente Interior, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. A gente posta muito conteúdo. Diariamente tem conteúdo no nosso Instagram sobre informações que são importantes para você enfrentar esse tempo distópico que a sociedade brasileira vem enfrentando. E vamos estar aqui sempre. Um beijo muito grande. Bom. Beijo. Tchau, tchau.